Alô, queridos amigos do blog. Hoje nós gostaríamos de conversar com vocês a respeito do papel, o papel do espiritismo, o papel da casa espírita e o papel do espírita, ou aquele que se diz espírita propriamente dito. Porque nós muitas vezes sentimos falta, carência de certas coisas, certas situações, e às vezes atribuímos a outros, ou à instituição, ou ao próprio espiritismo certos problemas que acontecem. Então, de forma a gente fundamentar um pouco melhor esses conceitos, a gente resolveu fazer uma ponderação junto com vocês a respeito disso. Inicialmente, então, vamos falar um pouco sobre a questão do espiritismo, né? Qual seria o papel do espiritismo? Jesus diz, né, no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 15 a 17 e 26, ele diz: Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas, quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Bom, então Jesus, lá ainda, junto com o seu colégio apostólico, declara, né? Ele sabia, ele conhecia a nossa natureza, como nós somos, os homens, as instituições humanas, e sabia que parte daquilo que ele transmitia, vivenciava, ensinava, ia ser, de alguma forma, abafado, distorcido, negligenciado, escondido, e que isso em algum momento precisaria ter um reforço, um resgate. Não é? Ele não precisa dizer que vai ensinar, porque ele, na verdade, ele ensinou muito bem. Ninguém poderia ter ensinado melhor na medida em que ele vivenciou com amor, com profundidade, todas aquelas coisas que ele comentou, pregou e disse. Mas por que então precisava vir alguém outra vez? Porque, obviamente, ele sabia do que a natureza humana, no seu estágio ainda evolutivo, tal como no planeta Terra, mesmo naquela época até hoje, ainda carecia muito de evolução, moralidade. Então ele diz que vai enviar um Consolador. E ele diz, né, que ele ficará eternamente convosco. Então, muitas pessoas dizem, né, que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus. Isso, os espíritas afirmam isso categoricamente, mas tem pessoas que são budistas, judeus, que são protestantes, católicos, e pensam de outra maneira. Mas vamos, através de nós, que nos dizemos espíritas, refletir se isso é possível. Pode o Espiritismo ser considerado o Consolador prometido por Jesus? Bom, eu gostaria de repartir com vocês algumas experiências minhas pessoais, inicialmente, né, que são as seguintes. Nasci, né, num lar católico, fiz a primeira comunhão, fui na catequese, catecismo, fiz a primeira comunhão, todas aquelas coisas. Mas, com certeza, eu era uma alma atormentada. E eu posso até dizer para vocês que atormentada não porque a minha vida fosse difícil, não, porque eu tive uma boa casa, uma boa família, acesso aos livros, à escola, vivia num lugar bonito. O que me atormentava eram as desigualdades humanas, a pobreza, a feiura,
as pessoas às vezes doentes, deformadas, né? Pessoas com dificuldades físicas, mentais. E eu não compreendia, porque aquela ideia de Deus bom, justo, então se Deus é bom, por que a minha vida é tão boa, a vida do outro é tão complicada, tão difícil? Por que eu tenho um bom pai, uma boa mãe, outros não têm pai, não têm mãe, estão jogados pelas ruas? Por que a minha alimentação é ótima e outros não têm o que comer? Por que eu estou numa casa confortável e outros dormem na rua? E assim por diante. E quando eu formulava essas perguntas de uma forma geral, e às vezes na igreja, ao sacerdote, ao padre, ele vinha sempre com evasivas e dizia que eram mistérios de Deus, e aquilo para mim era um problema enorme. Então, com 11, 12 anos, eu simplesmente não me satisfiz e disse à minha mãe que eu não iria mais à igreja. Então, mas não porque eu não gostasse do Evangelho, mas porque aquele ambiente bonito, sagrado, venerável, mas ele não trazia para mim informações, respostas. Eu era, como eu disse, uma alma curiosa. E aquilo me deixava inconformado. Então eu fiquei com o Evangelho, com aqueles ensinamentos, mas me afastei de qualquer tipo de religião por muitos anos, 20, quase 30 anos, 20 e tantos anos. E depois minha mulher começou a frequentar uma casa espírita lá onde nós morávamos, abençoada Casa Espírita Eurípides Barçanufo, lá em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Ali está o querido Eurípides, nosso amigo de sempre. Hoje estamos vinculados a uma instituição dirigida pela nossa irmã Clara de Assis, a quem muito amamos, mas nossos vínculos com Eurípides são eternos, de amor, gratidão. Então minha mulher começou a frequentar, eu não sabia nada de espiritismo, não tinha nada contra, várias pessoas da minha família originalmente eram espíritas. E um dia eu fui até lá, assisti uma palestra e me encantei. Tinha um coral. Na mesma hora eu fiquei animado. Falei, não, vou tocar lá. Tinha um violão, vou tocar lá. Fiquei satisfeito. E desci na biblioteca e falei, olha só, eu não tenho muita informação a respeito de Kardec, mas você pode me orientar? Tinha lá um amigo, um senhor tão querido. E ele falou assim, olha, tem uma série de obras, mas tem essas 5 obras básicas aqui. Eu falei, tá bom, então me dá que eu vou ler. E eu levei para casa e eu sou um leitor ávido, curioso, e li as obras. E aí as minhas dúvidas se dissiparam. Porque eu entendi, através do processo de reencarnação, da lei de causa e efeito, as desigualdades humanas. Exatamente a minha dúvida crucial. Se Deus é bom e justo, por que ele não faz todo mundo pobre ou todo mundo rico? Todo mundo bonito ou todo mundo feio? Todo mundo perfeito ou todo mundo aleijado? O razoável, se num primeiro momento só tem uma vida, dar para um condições tão satisfatórias e para outro tão dramáticas. Isso não cabe dentro daquela ideia do conceito de um Deus bom, justo, infinitamente misericordioso. Não tinha sentido isso. Então, nesse momento, o Espiritismo, para mim, consolou. Com certeza, né? Ele trouxe consolo, explicação, luz, claridade para as minhas dúvidas. E aí continuei lendo, e quando você vai lendo, você vai se encantando. Aí tive contato com as obras de Leon Denis e de muitos outros. E aí, em Leon Denis, a coisa fica muito clara. Na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, uma obra tão antiga, 1908, ele diz assim, logo na introdução: se o ensino ministrado pelas instituições humanas em geral, religiões, escolas, universidades,
se esse ensino nos faz conhecer muitas coisas supérfluas, em compensação, quase nada ensina do que precisamos conhecer para o encaminhamento da existência terrestre e preparação para o momento seguinte, para o além, para o desencarne, a vida espiritual. E na mesma introdução, um pouco abaixo, ele diz: com efeito, na universidade, como na igreja, a alma moderna não encontra senão obscuridade e contradição em tudo quanto respeita ao problema da sua natureza e de seu futuro. É a esse estado de coisas que se deve atribuir, em grande parte, os males da nossa época, a incoerência das ideias, a desordem das consciências, a anarquia moral e social. Bom, já decorreram 120 e poucos anos e a frase está completamente moderna, atualizada. Vale para a nossa realidade, não é mesmo, amigos? Então, quando a gente vê a estrutura, como nós somos orientados, as informações que a gente recebe na escola, na igreja, na universidade, na sociedade, de forma geral, ela não dá sentido às coisas. Então, o Espiritismo seria o consolador prometido por Jesus? Eu acho que nós podemos concluir que, sem dúvida, quando a gente tem a correta explicação a respeito da nossa origem, da imortalidade da alma, a reintrodução do conceito e a compreensão do mecanismo da reencarnação na nossa lógica de pensamento e filosofia de vida que a gente vem adotar, tudo transforma, explica e, portanto, consola. Então, se a gente compreende a justiça, a bondade e o amor de Deus, né, sabendo melhor os motivos por que existem as desigualdades humanas, então a gente elimina daquela ideia de Deus que Deus dá prêmio, que Deus dá castigo. Deus não dá prêmio nem dá castigo. Ele tem as suas leis, quem as cumpre é feliz, quem as transgride tem que se reequilibrar. E, obviamente, vai haver problemas, dificuldades, dores, sofrimentos das mais variadas espécies. E, então, quando a gente compreende isso tudo, nós nos sentimos consolados, porque não ficamos com aquela sensação de que estamos sendo injustiçados. Porque, na verdade, somos herdeiros de nós mesmos. Então, não vamos atribuir a Deus os nossos problemas. Eles são nossos. Então, quando temos essa compreensão, porque as pessoas dizem, tá bom, a reencarnação é bobagem, tá bom, porque o seu filho não tem um problema grave. Não é isso? Porque você não tem um problema grave. Porque você não está passando por uma dificuldade que quando você varre toda a sua existência, digamos que você tenha 43 anos, e surgem situações que você não deu causa a elas por esses 43 anos. E aí ela acontece. Qual é a sensação que você tem? Injustiça. Está inadequado. Muitas vezes isso surgiu agora. E nesta existência você nunca fez nada que justificasse essa ocorrência, esse incidente, esse acidente, essa coisa que está lhe machucando, sob a forma de uma perda, de uma doença, de uma dor, de qualquer ordem ou tipo. Mas quando você entende o processo da imortalidade da alma, né, da reencarnação, você diz, bom, se isso não aconteceu nesses 43 anos, é porque a causa se deu antes. Então eu dei motivo ao problema que agora estou vivenciando. E, obviamente, nesse momento, se você tem essa compreensão, se eu tenho, a gente vai se sentir consolado e a melhor maneira de fazer isso é lidar com isso, tentando resolver quando não é possível, com fé e resignação, e entendendo que é a melhor maneira de resolver. Então, o Espiritismo, para mim,
é o Consolador. E quando a pessoa está dentro da casa espírita, né? Olhando o papel do espiritismo, né? E se ele não assimilou corretamente os conceitos que estão propostos pelo Espírito da Verdade, trazidos para nós pelo esforço, amor, obra de Kardec e dos seus seguidores, né? Significa que nós não entendemos. É preciso que a gente volte às obras básicas e compreenda o sentido do que o Espiritismo propõe. Então, esse consolo ele só se dá com a compreensão. Falando um pouco ainda sobre o papel do Espiritismo, Kardec, no Livro dos Médiuns, em geral o Livro dos Médiuns ele é lido com muita curiosidade na parte dos médiuns, o tipo de mediunidade, essas coisas, e depois o pessoal não chega lá no final do livro. Mas o livro todo é bom. E no final do livro ele fala sobre as sociedades espíritas, sobre as reuniões das sociedades. E o conteúdo ali é de uma riqueza, é simplesmente precioso. E então, falando lá sobre as reuniões das sociedades, capítulo 29, ele diferencia os tipos de reuniões. Ele diz, olha, as reuniões, né, que é um ser coletivo, pode ser divididas ou classificadas em 3 tipos de categoria. Reuniões frívolas, reuniões experimentais e reuniões instrutivas. E ele diz assim, item 327, assim nos permite perceber ser uma reunião espírita o local onde se realizam, né, o que ele chamou reuniões instrutivas, abrangendo em seu conceito maior e estrutura, principalmente, os seguintes aspectos. Então, o que ele propõe para que a casa espírita, o papel dela e uma reunião? Ele diz, olha, primeiro, quando a gente se reúne numa instituição, se a gente quer que aquilo seja uma reunião instrutiva, boa, útil, precisa haver seriedade de propósitos e de atitudes dos seus membros, um alto senso moral e a prática da mediunidade com responsabilidade e fins nobres, o estudo sério e metódico, o caráter de investigação e de pesquisa. Essa parte eu preciso dizer para vocês que eu percebo há muitos anos uma completa negligência nesse aspecto na maioria das instituições. Não tem investigação e pesquisa. É muito mais fácil dizer que Kardec não falou isso e parar por aí. Não tem. Mas Kardec deixa claro que uma reunião ela é instrutiva quando existe seriedade, método, investigação e pesquisa. Depois ele diz também sobre a importância do trabalho em equipe como meio de neutralizar as imperfeições humanas e as influências espirituais negativas. Ou seja, quando nós reunimos um grupo de pessoas, eu vou oferecer para aquela reunião o melhor de mim. Aquilo que eu não tenho, com certeza outro oferecerá. Então nós vamos aproveitar do grupo as virtudes, as melhores virtudes e as melhores qualidades de cada um. E assim, com o outro, eu aprendo a ser melhor. E comigo, alguém aprende alguma coisa. Essa troca é enriquecedora. Depois ele diz sobre a reunião: a busca da mais perfeita homogeneidade, união de sentimentos. Então, aqueles grupos que têm grupinho, fofoca, mentira, né? Ataque, crítica, não integra a proposta de Allan Kardec. Se na sua instituição você faz isso, você sabe que tem pessoas que fazem isso, há um equívoco grande. Até por essa razão, um pouco mais adiante no Livro dos Médiuns,
Kardec propôs que as casas fossem compostas de 15 a 20 pessoas no máximo. Porque num lugar com 300 pessoas, com certeza vai haver várias correntes. E aí, na hora que um está lá na frente falando, o outro aqui está sentado, mentalmente criticando. Já abriu a brecha para a espiritualidade inferior agir dentro da instituição. Grupos pequenos, você consegue essa união, essa amizade, essa sinceridade, essa proximidade, porque são pessoas afins. Você gosta da parte mediúnica? Trabalha com um grupo que gosta disso. Você gosta de evangelização? Trabalha com evangelização. Não estou dizendo que é para não fazer as outras coisas, mas os grupos, Kardec diz que os grupos de 15, 20 pessoas, 15, 20 grupos de 15, 20 pessoas produzem mais do que um grupo de 300, 400 pessoas. Aí ele diz, olha, esses grupos devem se visitar, devem interagir, colaborar, se ajudar. Essa é a proposta dele, que hoje esse conceito foi por água abaixo. As pessoas dizem, eu sigo Kardec. Se seguisse, faria como ele recomendou. Jesus diz assim, por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazeis o que eu vos digo? Então, se Kardec dá uma orientação, a gente faz diferente, fica difícil a gente lá na frente dizer eu sigo Kardec. Tem um equívoco. Eu não estou dizendo que a instituição não pode ter mais que isso, mas a recomendação dele, né, é que seja preservado esse senso de amor. Meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Se isso não existe, o cristianismo básico já foi eliminado da instituição. Isso é um princípio básico. E ele ainda fala a respeito da importância da regularidade nas reuniões e da participação das pessoas, dos membros dessa sociedade, na execução das tarefas, dos trabalhos. As pessoas gostam muito de receber, mas geralmente não gostam de trabalhar. Então, essas foram uma série de coisas que ele apontou. Ele ressalta isso depois no próprio Livro dos Médiuns, no item 341. Ele fala sobre influências e condições mais favoráveis para uma sociedade atrair para ela a simpatia dos bons espíritos. E ele fala, perfeita comunhão de ideias e de sentimentos, benevolência recíproca entre todos os membros, renúncia de todo sentimento contrário à verdadeira caridade cristã, desejo uníssono de se instruir e de se melhorar pelo ensinamento dos bons espíritos e aproveitamento dos seus conselhos. Às vezes nas instituições, quando ela começa a sair do rumo, espiritualidade às vezes dá mensagem, psicografa, os dirigentes olham, leem e dizem assim, isso não é aqui. Bom, não é aqui? Por que o mentor, por que um espírito amigo, um benfeitor, trabalhador da casa dá uma mensagem e os trabalhadores e os dirigentes dizem, não, isso não é aqui? Faz uma análise, a espiritualidade não está brincando, ela ama, ela quer ajudar, ela quer garantir a preservação da instituição, dos seus trabalhos. Quando o dirigente diz isso não é aqui, as coisas em geral daqui a pouco desabam. É assim que funciona. Né? Exclusão de tudo o que nas comunicações solicitadas aos espíritos só tenha por objetivo a curiosidade. Os espíritos não estão ali para não atender a nossa curiosidade. Concentração e silêncio, respeitoso, né? Ele fala lá, concurso de todos os médios, com renúncia de qualquer sentimento de orgulho, amor próprio, supremacia, sempre com a vontade de ser útil. Então, esses são padrões referenciais básicos para que uma casa espírita cumpra seu papel como casa espírita, como uma casa de fundamento cristão. Porque, no fundo, tudo isso aqui foi sintetizado por Jesus como amar ao próximo como a si mesmo, que é o respeito, a gentileza, a educação, a cortesia, a dignidade, a integridade, a honestidade, todas as demais virtudes que vêm por trás desse conceito. Então,
vocês podem fazer essa reflexão dentro do que cada um conhece, da sua instituição, de várias instituições. A casa espírita hoje, a nossa casa, a sua casa, é um campo sério e fértil para o desenvolvimento, por exemplo, da mediunidade, dentro daqueles parâmetros propostos que eu acabei de citar? Então por que a maioria dos grandes médiuns desapareceu? Ou será que quando surge um grande médium, por vaidade, orgulho, desconfiança, ciúme, a gente na mesma hora começa a dizer, não, é animismo, e descarta a pessoa, sem olhar, tal como Kardec, a qualidade daquilo que ele produz, das mensagens, do seu trabalho mediúnico? Eu tenho visto muitos médiuns se afastarem por desconfiança absolutamente injustificada de pessoas que simplesmente têm ciúme das possibilidades do outro. Estamos aplicando corretamente o conceito fora da caridade não há salvação na verdadeira acepção, tal como Kardec desejava? Como Kardec desejava é como Jesus desejava. Está lá no Livro dos Espíritos. Qual o significado da palavra caridade para Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Nós estamos fazendo isso no nosso ambiente, na casa espírita. Nosso espírito, na nossa casa, esse é o proceder nosso de todos? Nós individualmente, dirigentes, responsáveis. Se não, estamos desviados. O lema fora da caridade, não há salvação, é apenas uma faixa que não tem um valor real nos nossos corações a partir do nosso agir, do nosso sentir, do nosso falar, do nosso tratar. Além disso, vimos alguns anos atrás uma mensagem assim na contracapa de um livrinho fino chamado Atitude de Amor. E nessa contracapa, o Dr. Bezerra de Menezes falava sobre, intitulou Atitude de Amor. E ele diz o seguinte: a melhor campanha para a instauração de um novo tempo na seara espírita, passa pela necessidade de melhoria das condições do centro espírita, que é a célula operadora do objetivo do espiritismo. Lá sim se concretizam não só o conhecimento e o trabalho, mas a absorção das verdades no campo individual, consentidas através de colóquios íntimos e permanentes que reproduzem os momentos de Jesus com seu colégio apostólico. Quer dizer, nós estamos dentro da casa espírita, dialogando, trocando, ajudando, amando, através do amor, da fraternidade real. E aí ele dá um fechamento a essa colocação. Por isso, temos que promover as casas de posto de socorro e alívio. As casas com certeza têm lá os seus projetos, né, assistenciais. Mas ele diz que precisamos promover as casas de posto de socorro e alívio a núcleo de renovação social e humana, através do incentivo ao desenvolvimento de valores éticos e nobres, capazes de gerar uma transformação. E ele aí fecha. Para isso, só há um caminho: a educação. Bezerra de Menezes. Recentemente, agora 2021, no início do ano, recebi de presente um livro intitulado
A Educação do Espírito da Nova Era, produzido pela equipe de Eurípides Barçanufo, em Sacramento. Espetacular. E Dr. Bezerra, nesta obra, diz que Eurípides Barçanufo, nosso querido amigo professor Eurípides, desenvolveu uma nova metodologia de educação, de evangelização do espírito, e não, o objetivo não é formar espíritas, mas formar os espíritos encarnados para um bem viver no mundo de regeneração. O Dr. Bezerra diz aqui no prefácio dessa obra que Jesus incumbiu Eurípides de fazer isso. Então eu recomendo aos amigos que trabalham com educação, evangelização, os espíritas, que são professores na sua vida normal, os pais, que são pais e responsáveis pelos filhos, os avós, né? E aqueles que se propõem a trabalhar com a evangelização na casa espírita, que conheçam essa metodologia que está sendo referendada por Dr. Bezerra a partir de Eurípides, e Eurípides está fazendo isso a uma solicitação, a um pedido, a uma determinação de Jesus de Nazaré. Eu acho que negligenciar isso é, talvez, desperdiçar um grande tempo na evangelização sem o propósito pretendido para o terceiro milênio. Eurípides diz o seguinte: ele nos convida nessa obra aqui a sermos os trabalhadores da primeira hora do milênio, no sentido de estabelecer as bases, as estruturas para a implementação mais rápida e adequada possível do mundo de regeneração. Então, fica esse papel, porque nosso querido Chico Xavier dizia que na casa espírita a tarefa mais importante era a evangelização. Não era palestra, ficar lá em evidência, não. Evangelização. Segundo o nosso querido Chico Xavier, a grande tônica da casa espírita era a evangelização. Então eu convido todos a conhecer a obra de Sacramento, né? No caso aqui a autora Alzira Bessa Franca Mui, né? Editora Esperança e Caridade lá de Sacramento. Eu convido, tem uma série de obras sobre o tema. Né? Bom, e o espírita? Falamos um pouco da estrutura da casa espírita, seus propósitos, que obviamente é esclarecer, né? De forma que a pessoa possa se conduzir na vida fazendo escolhas mais lúcidas, claras, entendendo-se um espírito responsável pela sua própria construção e evolução e responsável pelos seus atos, sejam eles felizes ou infelizes, que terão consequências compatíveis com os atos. Muito bem, o que a gente vê no mundo aí? Todo mundo, a gente anda na rua, vê uma série de sinais exteriores. As pessoas dão sinais de que, teoricamente, seriam cristãs. Nos automóveis a gente vê uma série de adesivos, né? Deus é fiel, Jesus é nosso rei, dirigido por mim, guiado por Deus. Sou feliz porque sou católico. Domingo sem missa, semana sem graça. Propriedade de Jesus. Também a gente vê reencarnação, uma questão de justiça. Leia Kardec. Todos esses são sinais exteriores. E aí o cara vai com o automóvel, né? Escrito lá, reencarnação, uma questão de justiça. Tá lá aquela faixa para pedestre, 3 senhoras para atravessar, o cara vem e ignora a faixa e passa. É assim. Né? Principalmente esses carros grandes, a pessoa fica grande, forte, imponente, prepotente, arrogante. Está todo mundo embaixo. Subserviente, subalterno. O que adianta estar lá com adesivo, crucifixo? O que adianta isso? Esses são só sinais exteriores que as pessoas, né? Bíblia debaixo do braço. Vamos nos focar nos espíritas.
Será que a nossa convicção é meramente exterior? É só para dizer eu sou espírita? Porque antigamente, né, era complicado, mas hoje é quase, em algumas situações, é status dizer que é espírita, porque espírita lê muito, sabe muito, estuda muito. Será que, de fato, nós fazemos jus a usar o termo espírita através do nosso comportamento, do nosso dia a dia, da nossa ação na vida pessoal, familiar, profissional, social? Às vezes temos responsabilidades públicas. Estamos agindo conforme seria razoável? Nós estamos presos a atavismos milenares da nossa relação com Deus, usando, né, a religião como um pano de fundo. Então, é o seguinte, né? A gente vai lá, assiste a palestra, como vamos à missa, a um culto, e lá ficamos embevecidos, fascinados, cantamos, sentamos, ajoelhamos, recebemos passe, ou água benta na igreja, água fluidificada na casa espírita. Mas e a vivência? E a vivência? Então, eu saio da igreja, eu saio da casa espírita e a partir dali voltei para o mundo selvagem. Se eu tenho um negócio, eu posso passar a semana toda enganando todo mundo, tirando proveito dos meus clientes, às vezes de forma desonesta, mentirosa, mas no dia lá eu vou lá, faço aquela cara de santo, assisto a palestra. Não tem sido assim o nosso contato com a religião, com Deus? Eu já cumpri minha obrigação, eu fui lá naquele dia. É isso? Não é esse o papel do espírita. O papel do espírita é a partir da informação que ele recebe na instituição, através do seu próprio estudo, é demandado dele uma reforma íntima, uma reformulação da sua maneira de ser, viver. E a gente precisa lembrar o seguinte, né? O melhor local para a prática da religião ou da religiosidade é exatamente o local onde nós estamos. Eu estou aqui, esse é o melhor local. Onde você estiver, esse é o melhor local. Porque Jesus jamais esteve circunscrito a templo nenhum. Ele era ele em qualquer circunstância, em qualquer local, em qualquer tempo, situação. E aí nós precisamos entender que não dá para ser espírita só dentro da casa espírita. O próprio Evangelho fala sobre isso, daquele verniz social, mas quando chega em casa é detestado porque é uma pessoa desagradável, às vezes uma pessoa autoritária, até violenta. Então, a pessoa, quando adota o cristianismo e especificamente o espiritismo como norma, tem que se propor a renovar, a mudar. Jesus já fez isso. Basta a gente ir lá no Livro dos Espíritos, na questão 625. Se a gente não sabe como proceder, está lá no Livro dos Espíritos, na questão 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir-lhe de guia e modelo? É a menor resposta que tem no Livro dos Espíritos. Assim, vede Jesus. Não tem outra menor. Direto. Você não sabe como fazer? Se Jesus estivesse aqui, o que ele faria? Se Jesus estivesse aqui, o que ele diria ou não diria? Como ele faria isso? A gente descobre rápido. Então, recebemos já todos os ensinamentos e parâmetros. Né? No Evangelho segundo o Espiritismo, para eu não me alongar muito, aqui o papel do espírita, né? A gente viu o papel do espiritismo, o consolador, da casa espírita, né, como o núcleo que oferece o conhecimento, e o espírita, né, a sua vida em qualquer lugar. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, um capítulo extraordinário que eu convido todos a ler, tem
o homem do bem, homem de bem. E ele, então, ali traz uma seleção de aspectos para a nossa reflexão, né? Que é um pouco lá da questão do Livro dos Espíritos, a respeito do meio mais rápido, mais eficaz para a gente alcançar a perfeição, que aí vem Santo Agostinho e nos propõe o autoconhecimento. No Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo ele repete boa parte das frases de Santo Agostinho, né? Dizendo: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Interroga a sua consciência sobre os seus próprios atos, pergunta se não violou a lei, se não cometeu o mal, se fez todo o bem que podia, se voluntariamente não deixou escapar uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele. Enfim, se fez aos outros tudo aquilo que queria que os outros fizessem a ele. Estamos falando aqui do amar ao próximo como a si mesmo e todas as suas nuances e vertentes. Eu convido todos a lerem O Homem de Bem, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Uma preciosidade que eu tenho que dizer para vocês o seguinte: a primeira vez que eu li, eu fui me encantando. E aí passou uma página, passou duas, e quando vai chegando lá no final, eu só pensando o seguinte: eu não sou assim, eu infelizmente ainda não sei agir dessa maneira. Conforme eu ia lendo, eu ia me reprovando. Foi fácil, é um checklist. Eu fui me reprovando em quase todas aquelas situações ali colocadas. Não todas, mas boa parte delas eu deixava a desejar. Eu acho que hoje ainda deixo muito a desejar. E quando chega lá no final, depois dessas duas páginas, Kardec diz assim: esta não é a relação completa das qualidades que distinguem o homem de bem, mas quem quer que se esforce para possuí-las estará no caminho que conduz às outras. Nesse momento, eu tive uma fotografia muito clara a meu próprio respeito, para ver como o meu comportamento, como as minhas emoções, os meus sentimentos, as minhas atitudes ainda deixavam a desejar. Obviamente que essa leitura não é para a gente fazê-la e se sentir a pior pessoa do mundo, mas pelo menos tomar ciência, ter consciência de quem é e perceber que, com certeza, já temos algumas qualidades, poucas, mas talvez boas, mas que ainda temos um espaço enorme para desenvolvimento. Temos uma série de aspectos no nosso caráter, na nossa personalidade, que deixam a desejar. E que nós encarnamos exatamente com o propósito de trabalhar, elaborar, melhorar esses sinais. Então é isso. Então, papel do Espiritismo, com certeza, para quem entendê-lo, ele será o consolador. Papel da Casa Espírita, um local de amor, de fraternidade entre os seus membros, comprometidos com o trabalho, com a espiritualidade amiga, benfeitora, com Jesus, e o espírita, contribuindo ali, né, com a sua participação, com o seu estudo, mas principalmente o espírita na sociedade, na vida comum, servindo como um elemento, onde hoje existe tanta desagregação, tanto desamor, tanto desvio de conduta, que o espírita perceba que ele tem que ser o modelo para os demais. Ele tem que agir. Não importa se a maioria faz errado, essa é a porta larga. Nós precisamos sempre, o espírita precisa escolher a porta estreita. É isso, meus amigos. Fica a reflexão. Se alguém quiser, manda uma pergunta aí que a gente responde. Grande abraço para todos.